Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, dando sequência aí nas nossas aulas. Nas semanas anteriores nós entramos na parte dos reis, onde o povo clamava por um rei. Nós passamos pelo primeiro rei, ele não foi muito bem aceito no final aí do seu reinado. Então na semana passada Deus mandou ungir um novo rei, que foi o que nós vimos na semana passada, que foi o rei Davi, como vocês já assistiram. Bom, Davi foi ungido rei, mas como eu disse para vocês na semana passada, demorou anos para ele assumir o trono. E eu também falei para vocês que Davi não era uma pessoa conhecida. Davi, ele não tinha assim fama dentre o povo, ninguém o conhecia. E Davi era só uma criança. Como eu disse para vocês, ele era um pastor de ovelhas. Então Deus precisava mudar esse status de Davi. Deus precisava fazer com que o povo reconhecesse Davi e visse que ele era um homem de Deus, um homem que podia governar ali o reino, que podia governar ali aquele povo de Israel. Então, num dado momento, aí um pouco depois que Davi foi ungido, eles entram em guerra, Israel entra em guerra com uma outra cidade. E aí neste momento, para não ter o derramamento de sangue, para não ter muitas mortes, os dois reis, eles decidem que eles vão colocar uma única pessoa para lutar. Uma pessoa de Israel e uma pessoa do oposto para lutar. E ele fala, apresente o seu campeão, eu vou apresentar o meu e eles vão lutar. E quem vencer, ganha a guerra. Simples, não vai ter muita morte, não vai ter muita discussão. Só que aí que tá, o povo, não de Israel, o que estava contra Israel, mandou um gigante chamado Golias. Vocês conhecem muito bem essa história, mas nós precisamos passar por ela para vocês entenderem aí todo o conteúdo, ok? Então eles apresentam Golias, e não só Golias era extremamente alto, extremamente forte, como ele afrontava o povo de Deus. Ele olhava para o povo de Israel e fazia assim, não tem ninguém aí para lutar comigo. Quem são vocês, Que Deus que vocês têm? E ficava afrontando o povo. Ficava falando, seu Deus não é nada, seu Deus não tá nem aí para vocês, porque eu tô aqui, eu vou ganhar. E afrontando. E isso não foi um dia só, isso foram dias. Só que Davi era um menino. Davi, ele não foi convocado para ir para a guerra, ele era um menino. Porém, ele estava na sua casa e sua mãe pede para que ele leve para a guerra comida para os seus irmãos. E aí, então, Davi pega aquela trouxinha, aquela sacolinha, a sua bolsinha aí, coloca a comida dentro e vai levar para os seus irmãos. Quando ele chega naquela batalha, naquela guerra, que estava aquela discussão, aquele alvoroço, ele escuta Golias afrontando Deus. E ele não permite que uma pessoa afronte Deus. E ele chega no rei e fala, rei, eu vou lutar. O rei quase que riu da cara dele, porque ele era uma pessoa pequenininha, porque era uma criança, mas ele tinha o poder de Deus dentro dele. E aí então, Davi, ele pega e ele sai daquele lugar e ele vai até a beira do riacho e ele pega ali 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, guarda na sua bolsa e ele pega uma funda. Uma funda é como se fosse um estilingue, tá? Só que ela não estica e joga. Ela tem 2 cordões que você roda e depois você solta. É assim que funciona a funda. E aí então ele pega a sua funda, bota suas 5 pedrinhas dentro da sua bolsa e ele vai até aquela batalha. Quando chega lá, o rei não tinha mais quem pôr, somente Davi tinha falado que ia lutar. Então ele pega e fala, deixa eu melhorar esse menino aqui. Ele manda Davi para o castelo, ali para o palácio, e ele coloca uma armadura em Davi. Só que Davi era pequeno, e a armadura em Davi ficou enorme, extremamente pesada. E Davi falou, não é para mim, eu vou do jeito que eu tô. Davi tira ali toda aquela armadura, deixa ali onde estava e ele vai lutar como gigante. Quando ele chega, ele foi em nome de Deus. E aí ele chega ali na frente daquele gigante, ele olha pro gigante, o gigante olha para ele, com certeza naquele momento o gigante deve ter começado a rir da cara dele, falando, esse é o campeão de vocês? É isso que vai lutar comigo?
Mas Davi não se deixou abalar, porque ele sabia e ele tinha Deus dentro dele. Ele sabia tudo que Deus podia fazer por ele. Então, Davi pega uma de suas pedras, coloca em sua funda. Davi roda, roda, roda aquela funda e atira. Quando Davi atira, aquela pedra bate na testa de Golias. E Golias, na hora, ele cai. Olha o poder que Deus tem na vida, que Deus fez ali na vida de Davi. Uma pedra derrubou o gigante. E aí Davi, ele vai até perto do gigante, ele retira sua espada e corta o seu pescoço, selando ali que Israel tinha vencido mais uma batalha. O que eu quero que vocês entendam com essa história? O povo precisava reconhecer que Davi era um homem de Deus, para que o povo aceitasse Davi como rei. E foi o que Deus fez. Deus ali mostrou para todos que Davi, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo um cara pequeno, ele tinha a força de Deus dentro dele. E por que Davi estava tão preparado assim para lutar com o gigante? Lembra na semana passada que eu contei para vocês que ele lutou com ursos e leões, defendendo suas ovelhas? Davi já defendia aquilo que era dele, e ele defendeu aquele povo. Ele defendeu o povo do gigante e ele honrou o nome de Deus através da vida dele. Ele não deixou que mais ninguém ofendesse a Deus em sua presença, ok? Espero que vocês tenham entendido a história. É uma história que vocês conhecem, mas que vocês precisam guardar realmente no coração. Quando nós temos o poder de Deus, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, quando nós estamos debaixo de obediência, nós estamos ali obedientes, confiantes e firmes na palavra de Deus, Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. Quem diria que um menino derrotaria um gigante com uma pedra? Mas foi isso que aconteceu, porque Davi estava com Deus, ok? Espero que vocês tenham entendido. A partir daí, então, agora Davi vai ser coroado, Davi vai passar a ser o rei, só que essa é a história da semana que vem. E aí nós vamos ver como que foi o reinado de Davi, ok? Espero que vocês tenham entendido a história, que vocês tenham gostado. Mande aí pra mim sua foto, seu vídeo, tá bom? E mais tarde eu vou estar passando aí da casa de vocês, ok? Deus abençoe vocês e um ótimo final de domingo.